Paz, Senhor, a todos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça e misericórdia, Senhor, te louvo e te agradeço por esse momento, Pai. Nesse momento te peço, Senhor Deus, sabedoria e entendimento, Senhor, para mim expressar a tua vontade, o teu querer, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Que toda a glória, que toda a sabedoria, Senhor Deus, que te pertence, Senhor Deus, seja, Senhor, te dada, Senhor Deus, através dessa mensagem. Peço também, Senhor Deus, que ilumine os corações daqueles que irão ouvir a tua palavra, a tua mensagem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso assunto referente à segunda vinda de Cristo. Sempre em outros vídeos eu tenho falado, de Mateus 24, que é um capítulo que é bastante usado por muitos que ensinam a palavra de Deus, que eles usam esse capítulo para dar ênfase ao arrebatamento da igreja. E sabemos através do contexto desse mesmo capítulo que não tem nada a ver, com arrebatamento, apesar de alguns sinais que Cristo ele colocou ali que iria acontecer. Ele aconteceu, e estão acontecendo. Mas o que nós temos que entender que São Mateus, capítulo 24, ele teve um começo, do seu cumprimento, através desses sinais que Jesus trouxe à tona. Ele teve um começo, porém não aponta, ou seja, porém não esses sinais para o arrebatamento, como muitos pregam e ensinam. Então, Mateus capítulo 24, ele teve um começo do seu cumprimento, o cumprimento da segunda vinda, mas não chegou ao fim ainda. Então Jesus trouxe ali alguns sinais, Primeiro, todos sabemos, e já falei em outros vídeos atrás, porque esse capítulo ele tem muito assunto, e não sei se os irmãos já perceberam que eu estou colocando, falando dentro desse capítulo, fracionado, ou seja, colocando em parte, por pedaços, alguns eventos, importantes, Tenho falado da queda do templo, e outros que eu não me lembro agora, mas nesse vídeo eu queria falar dos sinais, qual Jesus ele colocou ali em pauta ali naquele momento. O que a gente temos que entender é que existem os sinais que Cristo ele falou que teve o seu começo, o seu começo de cumprimento, o começo do seu cumprimento, mas não chegou ao fim, porque existe um sinal, entenda bem, um sinal, o singular, que esse sinal será
o que vai apontar que Jesus está próximo, né? Ou está à porta da segunda vinda. E que sinal é esse? Não está ali em São Mateus, capítulo 24. Ali está os sinais, né? Se os irmãos lerem o texto, o capítulo, até o versículo 15 ou 16, se eu não me engano, ali Jesus, ele trouxe vários sinais que iriam, né, acontecer. Porém, Jesus não falou ali do sinal maior, o que apontava, né, que apontava para a segunda vinda, né, a segunda vinda ou a segunda volta, né. Jesus não falou ali desse sinal, né? E esse sinal, sabemos que é o arrebatamento da igreja. Então, os sinais, né? Que Jesus falou, primeiro ele falou da destruição do templo, né? Depois ele fala ali dos falsos Cristo, né? Que surgiriam no decorrer, né? Da sua ida aos céus, né? Nesse período da sua ida até a sua volta, ele trouxe esses sinais. O primeiro foi a destruição do templo, né? Do segundo templo. O segundo é os falsos cristos, né? Que surgiriam no decorrer da sua ausência aqui na terra. Sabemos que tem surgido muitos cristos, né? Falsos cristos, né? Se denominando de Cristo, né? Aqui no Brasil, aqui tem um, né? Que se diz, né? O Filho de Deus. E outras partes aí do mundo, né? Já tem surgido vários, Estados Unidos, país aqui mesmo sem ser o Brasil, da América do Sul, América Latina, tem surgido muitos homens dizendo que realmente eles são o Filho de Deus, né? Então isso aí é fato. Isso aí é fato. Então, esse é o segundo sinal, né? Falsos Cristo. Jesus fala ali depois de guerras, né? Temos conhecimento, né, da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial. Jesus fala de rumores de guerra, né? Se a gente for trazer aqui história, né, de nações que estão em conflito, né, desde de muito tempo, né, principalmente lá no Oriente Médio, entre a África, né, e os países antigos, né, o mundo antigo, há muitos anos estão em conflito, né, em guerras, né. Então isso aí é fato. Então esses sinais, todos eles estão se cumprindo, né? Se cumpriram e estão se cumprindo, né? Temos conflito entre as nações, né? Outro sinal que Jesus falou, né? Não tem, às vezes não há guerra, mas há conflito, né? Entre os governos, né? Presidente.
E esses conflitos traz perturbação, estabilidade para a nação. Se fôssemos trazer aqui coisas que isso traz prejuízo, né, para a população, seria muitos, né? Então esses conflitos traz tudo que é de ruim, né, para a população. Isso traz fome, isso traz insegurança, instabilidade, isso daí afeta no emocional dos seres humanos, porque sabemos que aonde não há paz, a perturbação, né? E a perturbação de espírito, isso traz muitas enfermidades, né, para o homem. Enfermidade física, enfermidade psicológica, na alma, né, do ser humano. Então todas essas coisas aí traz prejuízo, né? Fome, né, acompanhado de peste e terremotos. Então tudo isso aí são fatos, né? Então esses são os sinais que Jesus falou em São Mateus capítulo 24, o verso 1 até o verso 15. Perseguição, né, aos cristãos, né? Sabemos que quantos cristãos morreram, né, na, na fogueira, na Inquisição, em Roma, né? E até hoje, né, nos países aí que não aceitam o Evangelho. Muitos muçulmanos, né, têm matado vários cristãos, né? O catolicismo mesmo tem ceifou muito, né, há muitos anos atrás. Então isso aí são tudo fatos, né, que aconteceu. E isso aí tudo aponta, né, para a segunda vinda, né, de Cristo. Falsos profetas, né, estamos vivendo dias atuais que mal nunca houve, né, de falsos obreiros, né, falsos ensinadores, usando a palavra de Deus para o seu bel prazer, para acumular riqueza, sendo que o Evangelho de Cristo ele está aí não para os obreiros, né, acumular riqueza para si, né, para as suas famílias, porque o verdadeiro homem de Deus, ele procura, né, sempre estar com as suas mãos calejadas, né. Paulo mesmo disse: aquele que não gosta de trabalhar, que não coma. Não estou aqui falando que aqueles que são realmente separados por Deus não possam viver do Evangelho, né? Que Paulo também ele disse: aqueles que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas Paulo mesmo não quis viver nas costas dos irmãos para não ser pesado a eles. Mas sabemos que em alguns casos esses homens têm direito, né? É necessário que a igreja lhe dê ali o que ele possa sobreviver. Não as regalias, né, que vemos hoje. Os homens
arrancando, né? Usando aquele velho chavão, né? Arrancando a lã das ovelhas para viver bem. E aqueles irmãos que são carentes, precisa se tirar uma segunda, uma terceira oferta para ajudar esses irmãos. Então, isso não está de acordo, né, com a palavra de Deus. Então precisamos pensar bem sobre essas coisas. Então é isso que está acontecendo. São sinais os quais Jesus ele anunciou ali no capítulo 24. Vemos o aumento, né? Cada dia mais o aumento do pecado. Antigamente tínhamos corrupção, era mais governamental, né? Hoje nós temos governamental, hoje temos corrupção familiar e hoje temos uma corrupção nacional, né? Política. Então a sociedade hoje ela está corrompida, dividida, né? Uma nação antigamente a nação entre si ela era coesa, né? Na questão de, de costume. Hoje no Brasil mesmo temos, por exemplo, a divisão, né? Enquanto uns quer viver nos padrões antigos, né? Os padrões judaico-cristão, outro quer viver de maneira que essa nação não foi estabelecida, né, no princípio. Hoje vemos pessoas defendendo liberação de drogas, aborto e coisa desse tipo, né? Prostituição, querendo normalizar. Então isso daí são tudo a decadência, né, sistêmica de uma nação. E isso tem afetado também a família, né? Hoje não temos família como antigamente, né? Hoje os filhos não obedecem seu pai. Os ensinamentos dos pais hoje são atrasados para os filhos de hoje. Hoje os pais é como se a sua palavra não valesse de nada, né? Então a corrupção hoje, ela é familiar, ela é nacional e ela é governamental. Então cada dia tá difícil, né, de viver sobre essa terra. Estamos vivendo os dias lá de Isaías, que a justiça seria injustiça, né? O pecado não seria mais pecado, né? E coisa desse tipo. Então, isso são sinais, né?
não é para o arrebatamento, mas da segunda vinda, né? Porque o arrebatamento será o sinal maior. Será o sinal no singular. Veja que esse sinal não está em São Mateus capítulo 24. Jesus falou dos sinais. Agora no final dos tempos, né? No final dos tempos, temos outro fenômeno, né? Ele foi iniciado no dia de Pentecoste. E o seu cumprimento começou lá. O início do seu cumprimento, né? Começou lá. E o final do cumprimento se dará quando a igreja, né, for arrebatada. E esse sinal é o que o Joel profetizou, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 17 e 18. Diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então temos aqui no versículo 17 o primeiro derramamento, né? Primeiro derramamento, né? Sobre toda a carne, né? Ou seja, sobre todas as nações que aceitasse, né, o Evangelho de Cristo. Agora no versículo 18, né, já aponta para outro tempo, né? Para outro espaço, né? E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naqueles dias. Então o capítulo 24 de São Mateus, o qual Jesus ele traz à tona ali os sinais, né, que antecederia, né, a sua volta. Esse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ele sim se enquadra, né, apesar que ali não está o derramamento, né? Jesus não falou ali derramamento do Espírito Santo, mas Pedro aqui já ele
ele já coloca, né, esse outro sinal, como sendo um dos tais, né, que antecederia a segunda vinda de Cristo. E isso tudo serve, né, de alerta para a igreja, porque antes que Jesus venha para eles, ele virá para nós, para a igreja do Senhor, 7 anos antes. Então marque isso, que antes desses sinais, né, ou desse sinal aqui, desse derramamento do Espírito aconteça, Jesus virá 7 anos mais cedo para nós. Então o arrebatamento da igreja será um sinal para os judeus. Será um sinal singular que Cristo vai voltar. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que os corações do judeu estarão tão endurecidos nesta época, através, né, do aumento do pecado, né, porque o pecado ele endurece o coração dos homens, que eles firmarão um pacto, né, com o anticristo. Eles firmarão um pacto com o anticristo, o judeu. Está nesse capítulo 24 de São Mateus. Vamos voltar em São Mateus 24. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, então o povo de Israel firmará um concerto, né? Firmará um concerto. Aparecerá um homem que erguerá o templo, e esse homem, ele, o versículo 15 diz: quando pois vide que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, ou seja, né, a profanação do templo, né, quando eles virem, né, essa profanação será outro sinal, né, será outro sinal, mas depois que a igreja for arrebatada, né, então Jesus ele aponta, né, ele dá dica, né, dá ideia para que o seu povo não se engane. Mas é dito que eles firmarão concerto com ele. Né? O judeu firmará um concerto com o anticristo. Mas Jesus está dizendo aqui no versículo 25 que esse homem vai profanar o templo, exigindo adoração.
ele vai dizer que é o Cristo, que é Deus, e ele vai exigir adoração. E sabemos que o povo judeu, mesmo na sua ignorância, ele não adora outro homem, né? Aí é quando eles clamarão, né? Pela graça divina, pela intervenção divina, porque tem um homem dentro do templo profanando o seu lugar, o seu templo, né? O seu lugar de adoração. E nesse momento os judeus romperá, né, o concerto que eles fizeram com este homem. Então isso se dará na metade, né, da semana, ou seja, nos 3 anos e meio. Que é dito que nesses 3 anos e meio eles terão regalia, uma falsa paz. Mas no meio desse concerto, no meio da semana, este homem se revelará o verdadeiro caráter, né? O seu verdadeiro caráter. Que ele é um profano, que ele não é um respeitador, né, das leis do judeu. Então o povo clamará pelo Cristo, pelo Messias, pela promessa que Deus vaticinou, né, na lei, nos profetas, que enviaria o Messias, o Cristo. E nesse momento, eles quebram o concerto com este homem. E a palavra de Deus fala que eles sofrerão perseguição, né? Esse homem que terá o poder político sobre muitas nações, naqueles dias, ele reunirá nações para que dê fim ao povo judeu, ao povo de Israel. E é dito que o povo fugirá, né? Vamos ler aqui. Então no versículo 15, o anticristo ele se revelará verdadeiramente a sua face. Aí veja no versículo 26, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa. Os que estiverem no campo não voltem até buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então isso aqui é para o judeu naqueles dias. Muitos pregam isso aqui como seja para a igreja, né? Nos dias atuais, né? Mas sábado não tem relação, né, com igreja, né? Então, o povo de Israel, eles fugirão, né? Através de Edom ali, Moabe. E Jesus aconselha que naqueles dias eles não se importem com os bens, que eles não levem isso em conta, né? Porque o mais precioso é a vida. Então o povo judeu
fugirá para o deserto. Aí Jesus, ele fala, ai das grávidas naqueles dias, né? Ai das grávidas, né? Porque sabemos que nesses momentos de guerra, de conflito, as mulheres que estão nos dias, né, de dar à luz, são difíceis para elas, né, se locomover. Então aqui não tem nada a ver com igreja, com arrebatamento da igreja. Então vamos disciplinar o texto como ele é. Versículo 19. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ou seja, nos dias, sábado, dia sagrado, né? Que os judeus não trabalham, né? Não fazem nenhum fazeres, né? Cotidiano. Inverno é dias difícil, né, de se locomover, né? Então Jesus faz essas salva, né? Então tudo isso aí, irmão, é para os judeus. São sinais para os judeus, né? Esse versículo, os versículo é o versículo 12, eles são sinais que acontecerão até os dias, né? Versículo 12. Até os dias do arrebatamento, né? Até o 14, né? Então são o começo, né? São o começo do seu cumprimento, né? E o versículo 15 até o 20, eles já são os sinais que irão acontecer depois que a igreja for arrebatada, né? Os sinais até o versículo 12 são sinais que estão acontecendo, né? Aconteceram e estão acontecendo, né? E vão acontecer até o arrebatamento da igreja. Agora o versículo 15 até o 20, esses sinais, né, acontecerão depois que a igreja for arrebatada, né? Depois que a igreja for arrebatada. Então, marque isso na sua Bíblia, né? Versículo 15 até o 20 são sinais que acontecerão depois que a igreja for arrebatada. E o versículo e os sinais que aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer são do versículo 1 até o versículo 13, né? Então marque isso aí, marque para que você não se perca, né? Nas escrituras, ou quando alguém vier ensinar, falar que é para arrebatamento, você refugue esses ensinos, porque não condiz com o texto, né?
O texto não fala isso, não está falando aqui de igreja, né? Não está falando aqui de arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um sinal. É um sinal para o povo judeu e para o mundo, que Deus vai tratar um dia, né, os seres humanos com rigor. Então, o arrebatamento da igreja será um acontecimento real. E Deus já tem demonstrado, né, isso. Que vai realizar esse fenômeno, né? Capítulo 9 de Hebreus, e o versículo 27, ou é o 26, não lembro, né? Mas você abrir lá, Hebreus capítulo 9, versículo de 25 ao 27, está dizendo que Cristo ele veio uma vez, né, para tirar pecado, para tratar com os pecadores, né, e virá outra vez, né? Então a sua promessa vai se cumprir. Mas antes que ele venha para o judeu, 7 anos ele virá mais cedo para a igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Então que Deus abençoe a todos e que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam na tua vida. Amém.